A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita felicidade de estarmos juntos aqui e hoje, segunda-feira, que bom então, a partir das 3 horas, novo horário do programa Alegria de Viver, novamente juntos, aprendendo sempre um pouco mais sobre a doutrina espírita, tantas coisas que iluminam as nossas vidas, essa doutrina maravilhosa que traz para a gente um alimento para as nossas almas. Eu, Solange Godoy, e vamos chamar o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Presente, tô aqui. Hoje é primavera, hoje é o dia em que nós temos que comemorar a vida, porque tudo que estava hibernando começa a ressurgir. Essa é a perspectiva que nós do programa Alegria de Viver queremos que você também possa sentir, que esta primavera com alegria de viver possa estabelecer para você esta vontade de florescer, de sair da toca, de sair debaixo da terra, de não ter medo da vida, de enfrentar as dificuldades sem qualquer medo, confiando em Deus, como as sementes confiam nas leis da natureza e rompem a sua casca para começarem a florescer. Portanto, nossa alegria de viver na Boa Nova chega a você graças ao esforço generoso que frutifica depois de florescer dos nossos queridos Alailson Cunha e Luiz Leite. Muito bem, como disse o André, você também pode ser um jardineiro nesse jardim divino, ajudando a colocar as sementes na terra, sementes em vários lugares. Então, o Clube Amigos da Boa Nova, em que você pode participar, você vai auxiliar que essa mensagem possa ser levada a diversos locais e florescer como um grande jardim, numa beleza maravilhosa, colocando no coração das pessoas alegria, paz, amor, em forma de luz, de cores e de flores. É, isso mesmo. Clube Amigos da Boa Nova, telefone 0800 12 18 38. Participe, sua participação é muito importante. Muito bem, nós estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Voltei, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Irmão Jacó. E o programa de hoje nós vamos comentar o capítulo 15º, cujo título é No Templo. Vocês se lembram que lá atrás, quando ele estava visitando a cidade, ele quis entrar em um templo, que era o templo mais suntuoso, que tinha aquelas torres que pareciam as catedrais de Colônia na Alemanha, mas a filha e o irmão Andrade disseram para ele: espera um pouquinho, ainda não é hora, se prepare, daqui a 30 dias você será recebido no templo. E agora, então, chegou o tempo. Tempo de estar no templo. Vamos lá. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade.
Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir a grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o aguilhoam as recapitulações expiatórias. Nós estamos presos no processo de ir e vir, ir e vir, ir e vir, porque nós nos esquecemos de pensar a respeito do que vai acontecer com o espírito. Então ele está dizendo, se nós não gastássemos o tempo desses pensamentos secundários, terciários, essas bobagens, e durante alguns dias dedicássemos esses minutos a pensar na grandeza da vida, meditando, pesquisando as realidades que nos esperarão depois da vida física, no reino da morte, como as pessoas chamam, por certo, evitaríamos essas algemas, essas coisas que nos prendem a essas lutas expiatórias que as diversas vidas favorecem aos indivíduos devedores. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações. Tanto quanto as peças de determinada máquina, a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Os espíritos estão do outro lado, mas isso não significa que agora eles ganharam asas e podem flutuar à vontade. Eles estão presos às próprias criações. Como as peças de uma máquina, você olha uma engrenagem, você sabe que aquela engrenagem pertence a um determinado conjunto que vai mover determinada peça. Um relojoeiro saberá facilmente detectar engrenagens de um relógio. Um mecânico saberá detectar as engrenagens de uma máquina impressora. E assim, cada parte da máquina está destinada a ser membro daquele conjunto. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais... Quem sofra na pobreza, é o que ele está dizendo, ou na angústia de tempo, está faltando tempo, está faltando dinheiro... Faça o bem mesmo assim. Não se incomode. Se é pobre, você não tem tempo, não importa. Faça o bem que você pode. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir das suas garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Não é porque você cometeu um delito que você está impedido de fazer o bem. Arrependa-se, mas não fique só chorando pelo erro cometido. Ajude, construa de novo o seu amanhã. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Certamente os que se perdem no vício estão depois sofrendo todo o peso do desgaste, a doença física, o desajuste mental, os problemas com as leis da sua civilização, mas que isto não seja visto como um mal, porque a mão áspera que vai fazê-lo acordar, isto é um benefício. E ao invés de ficar se julgando infeliz, vítima, que ele se levante e que vá praticar o bem, porque somente é através do bem que a pessoa se regenera. Cada dia que passa para o homem encarnado parece gritar aos seus ouvidos: ainda é tempo, ainda é tempo. Você tem vida, não jogue fora essa vida. Faça o máximo que pode no bem. A morte nos dirige para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra. Não somente os empregados que obedecem suas ordens nefastas. Os ditadores, além dos seus empregados que o obedecem, também têm os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. Os espíritos que estão no mesmo padrão de inferioridade e que gostam dessas coisas ruins que aquele homem faça. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que não o saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Da mesma forma, as pessoas que se dedicam ao bem, elas são ajudadas por espíritos que querem o bem. Não só dele, mas de todos os outros que vão estar sendo beneficiados com a bondade que ele pratica. Em preparo. Agora nós vamos para... Essa é a primeira parte, a reflexão que o irmão Jacó está fazendo. Mas logo a seguir nós temos o texto que vai nos explicar esse preparo para este momento importante que ele vai viver no templo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo.
Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores, alvas como neve, e em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir por várias horas, advertindo-me, a filha querida, no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Era necessário esquecer a terra, esquecer problemas, esquecer defeitos, esquecer equívocos. E para isso, vejam só que coisas lindas e que nos serve de orientação. Às vezes você que nos escuta, está aflito, está em desespero. Você está sendo bombardeado por problemas. E o que você faz para sair disto? Problemas que às vezes você não tem como resolver. As pessoas geralmente se deprimem. E a depressão também não vai ajudá-la. Vai apenas mantê-la em uma situação de debilidade ainda maior. O que fazem os espíritos ao ajudar o irmão Jacó a se preparar para o encontro que vão ter à noite? Primeiro, oferecem-lhe braçadas de flores brancas, lindas, perfumadas. A melhor através da visão. Veja coisas boas, veja coisas bonitas. Sinta a beleza à sua volta. Quantas vezes nós passamos pelas ruas, nós passamos pelos lugares e nós não temos a mínima curiosidade de analisar a beleza que está muito perto de nossos passos, que está num fluxo de água que está correndo, que fazendo um barulhinho muito suave, só os passarinhos escutam e desfrutam. Ou então, flores que nascem silvestres na calçada e nós passamos e pisamos sobre elas e não notamos. Quantas vezes nós temos pessoas que estão com lindas expressões e nós não nos damos conta de observá-las. Quantos bons exemplos! Então, quando as pessoas estão ensimesmadas na própria tragédia, elas fecham os olhos, ainda que tenham olhos abertos. E como é que nós vencemos isto? Como Marta está dizendo ao seu pai: olhe, as crianças estão trazendo coisas lindas para você. Flores. Estas enormes flores vieram alegrar o ambiente da casa. Quando foi a última vez que você comprou flor para sua casa? Ai, que eu não tenho dinheiro. Mas você pode pegar flor na rua, no chão. Quando que você pôs um pouquinho de florzinha num copinho de água e pôs em cima da sua mesa? Quando foi a última vez? Ou que você não compre, que você possa plantá-las e vê-las crescer. Quando foi que você gastou seu tempo para ver a beleza, ainda mais na primavera, de como são exuberantes essas plantas? Um vasinho que você compre na feira, custa menos que uma lata de cerveja. Mas as pessoas não se esquecem de comprar a cerveja, mas não dão valor nenhum a um vasinho que possa iluminar a mesa onde ele vai comer. Esta beleza os espíritos nos recomendam. Mas mais do que isso, o que você está ouvindo? Qual é o sentido que você dá à beleza pelo ouvido? Por aquilo que entra na sua mente. Aquilo que você escuta se transforma em vibração que pulsa em você. Então, vejam só. Estas coisas eram as ferramentas que iriam preparar os espíritos para estarem no templo, distanciando-se das visões mundanas. Ouvir coisas boas, falar coisas boas. Se você não sabe pronunciá-las, que você escute músicas elevadas, não esses barulhos, estas coisas mesquinhas que envergonham os primitivos povos da selva. Os que estão no meio do mato são capazes de fazer músicas melhores do que os homens civilizados atualmente fazem. Porque o que fazem não é música, não é harmonia, é barulho sem sentido. É barulho que incita às vezes a violência, incita o vício, incita a desesperança. E as pessoas escutam isto e querem ter o quê? Querem ter alegrias. Vimos recentemente uma menina de 15 anos que matou a mãe com 20 facadas, depois que ela ficou assistindo os vídeos dessas milícias islâmicas decapitando prisioneiros. Decapitou a mãe, ajudada pelo namorado. Por quê? Porque só viu lixo.
porque só viu coisas feias. Imagina se você ver coisas bonitas, se você puder pensar nas coisas lindas, se você puder ter a sua acústica mental em sintonia com músicas elevadas, com músicas que inspiram, que músicas que fazem você se sentir de verdade filhos de Deus, e não são músicas religiosas, porque às vezes as músicas religiosas são maior chatice, são as coisas menos empolgantes que realmente podem fazer uma pessoa se elevar. Não que elas sejam ruins, é que estamos aqui nos referindo a músicas, a harmonia do espírito. Tudo isso faz a gente sair deste mundo ralo, desse rés do chão, onde só temos problemas, só temos notícias ruins, só temos aquelas coisas que denigrem o ser, para que à noite ele pudesse, ou naquele mesmo dia, pudesse, distanciando-se das experiências, das lembranças inferiores, chegar ao ambiente do templo. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía a mim dever, informou a filha bondosa. Ah, todos estarão lá, todos os que gostam de você. Mas você tem que vestir a veste nupcial. Jesus diz isso quando fala das bodas, que o rei manda convidar para as bodas do seu filho e ninguém que foi convidado aparece. E então ele manda chamá-los de novo e os seus emissários são assassinados. Um dos convidados vai para a praia, outro vai para o campo, vai cuidar dos seus negócios, ninguém vai ao casamento do príncipe. Aí o rei chama todos os que estavam nas ruas. Mas quando chega o rei no casamento e vê um desses que estavam assim, ao acaso, vestidos sem a roupa adequada, ele diz: por que você veio aqui sem estar vestido corretamente? Então, este vestir-se corretamente espiritualmente falando, representa este preparo que os espíritos precisam ter para estarem naquela reunião da melhor forma. É claro que ele é um recém-chegado da terra. É claro que ele está cheio de equívocos. É claro que ele não tem a luz. É claro que ninguém vai esperar que ele seja uma estrela do céu. Mas ele precisa estar o melhor que ele pode. Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, me avisando que à noite, efetivamente, solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Quando ele estava no mundo, no Rio de Janeiro, trabalhando como espírita, ele havia conversado com muitas entidades, ele havia feito parte de uma equipe que envolvia não só trabalhadores encarnados, mas também equipes de espíritos que iam buscar entidades aflitas, as entidades que estavam junto com os bêbados, com os viciados, com os drogados, que eram trazidas para serem ali esclarecidas. Ele então agora está surpreso, porque ele está dizendo que ele não reveria apenas aqueles amigos que ele esperava, assim, um ou outro que estivessem lá. Ele reencontraria a maior parte dos próprios espíritos com os quais ele havia, nas reuniões, nas sessões mediúnicas, nos serviços realizados na Terra, convivido. Então as entidades que eram as equipes que trabalhavam nas casas espíritas, aquelas entidades que iam buscar as entidades aflitas, que vinham e traziam, que sustentavam nas vibrações, que inspiravam na conversa, esses espíritos, geralmente, muitas vezes, espíritos de evolução ainda menor, porque as entidades mais elevadas precisam se valer de espíritos, às vezes, mais toscos, apesar de bons, para irem a determinados lugares, serem capazes de trazer espíritos muito, muito, muito inferiorizados no vício. As entidades nobres não têm como fazer isso. Então eles usam espíritos menos evoluídos, ainda mais perto, mais presos à matéria densa. Ele diz que ele ia encontrar lá estes todos que estariam à noite nesse mesmo santuário. Porque eles já estavam do lado de lá, não é? Eles já eram espíritos. E sabiam que o irmão Jacó, que havia sido na terra, aquele instrumento, aquele companheiro, aquele ser
que estaria com eles fazendo o trabalho do bem, agora tinha voltado. Agora estaria na noite gloriosa da sua recepção na comunidade. E eles queriam estar juntos. Como quando você se relaciona com alguém muito distante e essa pessoa conversa com você todos os dias pelo Skype ou pelo MSN antigo ou por algum WhatsApp, e ela fala com você e você acaba ficando amigo dela, apesar de nunca tê-la visto assim e ele nunca ter te visto pessoalmente. Mas então você fica sabendo que aquela pessoa estará em tal lugar, em um lugar especial, um lugar específico na cidade em que você está. Eu vou lá ver. Eu vou lá abraçar, eu vou dizer, eu sou o fulano. Nós mesmos, Solange, quando às vezes vamos nos encontros da Boa Nova, os amigos da Boa Nova, ou em alguma palestra, temos sempre pessoas que nos escutam o programa Alegria de Viver, o programa que fazemos aqui na Boa Nova, e que nos procuram dizer, eu sou fulano, eu escuto vocês, eu estou aqui porque eu queria dar um abraço. E nós nos sentimos tão felizes de conhecer os ouvintes, que muitas vezes estão orando conosco sem que a gente possa ver, não é? É muito bacana. Então é isso que vai acontecer com o irmão Jacó. No próximo bloco. Exatamente, nós faremos um breve intervalo, programa Alegria de Viver, não saia daí, já estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Voltei, livro que é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito Irmão Jacó. Estamos no capítulo 15º, cujo título é No Templo. E vamos iniciar o subtítulo, Em Pleno Santuário. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante, me esperavam muitos amigos do espiritismo brasileiro. Ali, logo na entrada, os seus amigos espíritas daquele tempo do Rio de Janeiro estavam esperando por ele. Estenderam-me os braços e, não obstante envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Continuava ele, se vendo apagado, apesar dos amigos estarem todos exuberantes, com os seus halos vibratórios iluminados. Subimos, até que, num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez, inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou a ouverture de La Gazza Ladra, de Rossini. A abertura é uma peça de uma ópera, que é a Gralha Ladra. La Gazza Ladra, obra de Giacomo Rossini, é uma peça muito conhecida, que ele gostava bastante. E ele então, desta abertura, era uma forma de ele se identificar com os seus sentimentos, daquilo que era bonito para ele. Então a Marta disse aos que organizavam o encontro que o pai gostava muito dessa peça. Então, ele, com muita emoção... com que emoção acompanhei a peça, vazada em suave encantamento. Ali, um grupo orquestral a executou e ele ficou muito emocionado. Que saudades do meu antigo lar terrestre! A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas dentro de mim. Que imenso o desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-nos assim, unidos em espírito eternamente. Não contive as lágrimas copiosas.
Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou o formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Vocês se lembram que quando ele foi visitar aquela instituição que a sua filha Marta era uma das voluntárias, ela educava, ajudava as crianças que estavam esperando uma reencarnação próxima? Eles nos informaram que havia um grupo de crianças chamadas de crianças orientadores. Meninos orientadores eram espíritos que estavam preparados para reencarnar, mas que tinham um cabedal cultural de maturidade muito maior do que a média das crianças que estava lá. E eles estavam também ajudando as outras crianças. Então, estes meninos orientadores, reunidos, eles cantaram um hino que se intitulava O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança de novo. Na tela da memória, revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz às despedidas. Vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia nos veremos de novo, no lar. Quando ele viu aquelas crianças cantando, ele volta o pensamento para todos os momentos do seu passado. Ele retorna à lembrança na Europa quando ele deixou aquela região da Polônia e migrou, talvez fugindo da guerra ou fugindo dos problemas econômicos mais cruentos, migrou para as regiões americanas. E a mãe, naqueles momentos difíceis para todos os filhos, não é? Abraça-o e ele se lembra da voz da sua mãe a dizer-lhe: vai, meu filho. Como qualquer mãe diria, que não tem muita coisa para dar, mas lhe dá o máximo que tem. Vai, meu filho, trabalha com dignidade. Seja bom para Deus e para os homens. Um dia nos veremos de novo no lar, que é o sonho de toda mãe, rever o filho que vai. E deve ser o sonho de todo filho decente, voltar a abraçar a mãe, o pai, depois de um afastamento mais longo. Ele se lembra então dele, menino, e com essa lembrança ele não consegue falar nada. Dr. Bezerra fala com ele, Guilhom, seu amigo, Leopoldo Cirne, a própria Marta, estão ali com ele e ele não consegue articular-se. Fitava as crianças a me sorrirem cantando, escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo, reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa, e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino a que minha mãe se referia em meus dias de infância. O lar divino, este será o lugar em que nós vamos nos reencontrar. Será que aqui? Perguntava para si mesmo o nosso irmão Jacó. Centenas de entidades congregavam-se em torno, respeitosas, e ao fundo uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Eles estão numa reunião espiritual. Só que para que espíritos mais elevados possam chegar àquele ambiente, ainda aquele ambiente é muito material, é muito denso, para que estas almas possam assumir estas identidades. Então, existem espíritos que doam energias, espíritos que ali estão como verdadeiros dínamos, produzindo, graças a esse poder da pureza e da sabedoria, fornecendo fluidos para que estas almas superiores possam pegar aqueles fluidos e vestirem-los, dando forma à sua aparência, fazendo-se visíveis ao ambiente. Não consegui enunciar a impressão que me causavam, em vista do pranto, a embargar minha voz. Entretanto, notei que ao lado deles,
Vasta câmara lirial se prolongava, além, na parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade com um olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia e de luz. Como nos explica André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, estas almas que vão descer dos níveis superiores aos níveis inferiores, mesmo inferiores na dimensão espiritual, elas muitas vezes se valem desses recursos. André Luiz relata isso lá no livro Obreiros da Vida Eterna, quando eles estão em ambientes na cidade Nosso Lar e vão receber instruções de espíritos superiores. Então existe uma câmara cristalina na qual eles plasmam as energias para que as entidades possam vir, quando então se materializa lá dentro o espírito Asclépio, lá no livro Obreiros da Vida Eterna. E aqui ele está relatando o mesmo processo, só que talvez de uma forma um pouco diferente. Ele relata a existência de uma câmara lirial, uma câmara esbranquiçada, como um cristal esbranquiçado, que se prolongava além na parte da torre que ocupávamos. Ela provavelmente era um local no qual as entidades que vinham do alto estariam tomando forma para dali saírem. Um portal, né? Uma nós câmara. diríamos assim, né? Nas nossas terminologias modernas, um portal, que está muito em moda, portal disso, portal daquilo. Mas na verdade é um lugar de condensação fluídica. Utilizando as doações vibratórias dos que estão ali, as entidades superiores por algum tempo podem se tornar visíveis ao ambiente preparado daquele templo, vestindo-se das forças que os que estão ali empenhados em doar-se fornecerão. Então, é isso que agora ele nos está contando. Só que isso é tão pouquinho perto do que vem pela frente. Que pena que hoje o nosso programa vai parar justamente aqui. Passou tão depressa. Mas é bom você que nos está ouvindo estar atento, porque primavera. É bom começar sabendo de portais, sabendo de câmaras liriais, sabendo de luzes feéricas, de ambientes tão bonitos nos esperando. É a nossa primavera. A primavera do aprendizado, a primavera do entendimento, a primavera do irmão Jacó, mesmo que ele não tenha luz. Isso mesmo, André. Muito bem, Clube. Olha, até perdi o rumo aqui. Nós estamos encerrando mais uma vez o programa Alegria de Viver. Gostaríamos de convidá-los a participar do estudo na internet. Nosso endereço é www.tvalvoradespirita.com.br. Hoje a partir das 20 horas. Hoje a partir das 20 horas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá vendo? Eu tô falando que eu tô atrapalhada hoje. O estudo é nas 2 dias daqui pra frente, Solange. Tô acostumada com a quarta, André. Na quarta-feira. Hoje tem também. Mas tem. Só que é a palestra do Evangelho. Vamos convidar então a turma pro Evangelho. 20 horas de novo, hoje à noite, hein? Leitura e comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. tvalvoradespirita.com.br é o endereço. E você pode encontrar na TV 24 horas de programação. O desejo que nós temos é que em algum desses programas você possa encontrar também o pão, que aqui na Boa Nova é tão rico, é tão abundante. Nosso carinho para todos vocês, esperando que todas as segundas-feiras agora seja primavera. Não importa em que dia do ano nós estejamos, porque ter a doutrina espírita nos inspirando é de verdade viver uma eterna primavera para o espírito. Muito bem, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, nós agradecemos a alegria da vida, que no simbolismo da primavera espelha o amoroso semblante da divindade, que faz suceder ao inverno aquilo que parece terrível, devastador, escuro, frio.
o calor que vem dar a esperança ao solo, que vem aquecer de novo as raízes adormecidas das plantas, que vem fazer as folhas brotarem dos caules, que vem dar aos homens a certeza que a vida não extinguiu-se no inverno, não se consumiu no frio, na neve, na secura. Agora, Senhor, a seiva volta a fluir por aqueles galhos pobres e aparentemente estéreis. E de um dia para outro, borbulham os olhos verdejantes que serão as folhas novas. Que bom, Senhor, que nós podemos sempre encontrar a face divina sorrindo para nos ensinar que a vida é este ir e voltar e que há sempre, depois do inverno, a luz que renova as forças da vida, que os galhos que parecem secos voltam a verdejar e que as pessoas, se souberem esperar com fé, com paciência, os desafios invernais da existência, sairão deles fortalecidos, voltarão a sentir a seiva celeste fluindo na direção do sol luminoso, do amor que é alimento para todos. Todos nós te agradecemos. A boa notícia, que significa que tudo tem solução. A doença incurável não mata a alma. O problema material não será eterno. As desilusões amorosas serão sucedidas por novos reencontros. Os erros podem ser corrigidos. As quedas são apenas oportunidades para que nos ergamos. Que nós aprendamos, Senhor, a fazer de cada problema não uma parede que nos impeça o caminho, mas transformá-lo em degrau da escada da evolução, que nos faça subir na tua direção, desenvolvendo a paciência, a perseverança e a paz no coração. Por isso te agradecemos as dádivas da vida na primavera que começa, com a canção que cantaremos do fundo da alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos e irmãs. Muita paz. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume.